Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Então nessa aula 3 a gente vai começar a ver sobre projetos de linhas de transmissão, né? Propriamente dito. Então a gente vai entrar um pouco mais a fundo em alguns tópicos sobre linhas de transmissão. A gente vai ver um pouquinho mais sobre alguns equipamentos, um pouquinho mais sobre como escolher esses equipamentos, quais são os que existem, né? Quais são as características de cada um, né? Como é que eles são utilizados, aonde, quais são os fatores que você deve levar em conta em um projeto de linha de transmissão, né? Com um pouquinho mais de detalhe, né? Nada, uma aula extensiva sobre o tema, mas mais um guia para você entender quais são os critérios que são levados em conta em um projeto de transmissão, né? É, então, o projeto de linha de transmissão ele deve contemplar tanto parâmetros técnicos, deixa eu pegar minha canetinha, tanto parâmetros técnicos quanto econômicos, né? Porque não adianta você planejar um equipamento, uma linha de transmissão extremamente técnica, mas que não tem condição nenhuma de ser economicamente construída, né? Então você nunca pode deixar de considerar os aspectos econômicos na hora de implementar uma linha de transmissão, né? O projeto também deve garantir o funcionamento da linha de transmissão, porque o mínimo que você espera é que ela funcione, né? Com o menor custo de implementação, ou seja, também você não pode esperar que você tenha dinheiro infinito para construir a linha de transmissão, né? Quais são os parâmetros que são considerados que são base, né? Esses parâmetros que eu vou explanar para vocês nessas aulas, nessas próximas aulas, eles são o básico do que você precisa para projetar uma linha de transmissão. Quando você terminar de assistir essas aulas, não quer dizer que você vai saber projetar uma linha de transmissão. Quer dizer que você vai pelo menos ter uma ideia do que é que os engenheiros que projetam linhas de transmissão sabem, né? O que é que eles consideram, o que é que eles pensam na hora de iniciar o projeto de linhas de transmissão, né? Então, quais são esses parâmetros, né? Que geralmente, normalmente são esses que são considerados inicialmente, que é nível de tensão, qual o nível de tensão que você vai construir a sua linha de transmissão, isoladores, né? Quais são os isoladores que você vai utilizar, né? Os tipos que existem e tal, onde é que cada um é utilizado, amortecedores, né? Que são equipamentos que estão ali, que eu vou explicar mais um pouquinho sobre. Qual a estrutura de torre, quais são os tipos de que existem, o que é que você considera sobre cada um dos tipos de estrutura, né, onde é que cada um é usado, mais ou menos como ela é construída, né? Alguns desses equipamentos, desses tópicos a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre o que eles fazem, com os tipos que existem, a função de cada um, né? A gente vai também ver um pouquinho sobre o trajeto, como é que você pondera sobre o trajeto da linha de transmissão e sobre os condutores, né? Que é uma parte fundamental de uma linha de transmissão, né? Então, o primeiro tópico que a gente vai ver é sobre o nível de tensão. Então, primeiro a gente vai ver quais são os fatores que se consideram quando você vai decidir o nível de tensão de uma linha de transmissão. A gente sabe que as linhas de transmissão têm aquelas faixas de fatores comerciais que eu falei, né? De valores comerciais ali 230, 500, 750 kV, né? Ou então de subtransmissão 69, 34,5, né? Então, o que é que você leva em consideração na hora de decidir isso? Primeiro, equilíbrio entre investimento inicial e custo operativo, porque o investimento inicial para o que você precisa para construir uma linha de transmissão, ele é extremamente alto, né? Linha de transmissão não é barato, são equipamentos extremamente especializados, feitos por poucas empresas, não é qualquer empresa, qualquer indústria que vai produzir um equipamento de linha de transmissão. Então, você tem que considerar o nível de transmissão vendo qual é o custo operativo, porque qual é a vantagem de se transmitir naquela potência ou naquela tensão, né? Quanto maior a tensão, a gente sabe que menor a corrente. Então você vai reduzir perdas, por exemplo, por efeito Joule, perdas resistivas, ou perdas por exemplo, feito. A gente vai ver alguns efeitos que tem mais tarde, quando a gente for estudar sobre modelos de linhas de transmissão,
mas tem algumas coisas que você consegue driblar aumentando o nível de tensão, né? É, um fator que você tem que estar primordial na sua cabeça é o custo dos equipamentos com elevação da tensão, ou seja, você vai ter que aumentar o tamanho de isolador, você vai ter que aumentar o tamanho dos disjuntores, a classe de isolação dos disjuntores, você vai ter que aumentar é, os outros equipamentos, afastamento entre os equipamentos, você vai ter que aumentar a bitola de equipamentos, né? Então, é, aqui, por exemplo, o que é que o aumento na tensão implica sobre os condutores, por exemplo? Aumenta a redução das perdas com aumento de tensão, ou seja, você consegue reduzir perdas por alguns efeitos, mas o efeito adverso é que os condutores de menor é, bitola acaba que, por exemplo, eles são menos resistentes, né? A vento, eles são menos robustos, né? Então, você consegue utilizar um condutor de menor bitola, com a tensão maior, porque a corrente vai ser menor, obviamente, mas você acaba prejudicando a mecânica do sistema, a mecânica da sua linha de transmissão, ela acaba ficando mais frágil, mais fina, né, menos resistente, né? Então, essas coisas elas estão interconectadas, né? Você não consegue decidir o nível de, de, de tensão de transmissão simplesmente olhando a minha tensão que é gerada lá na minha usina é essa, eu vou transmitir em tal tensão. Não, calma. Qual é o custo para você comprar os equipamentos? Qual é o custo dos isoladores de uma classificação maior? Qual é o custo de um transformador que tem uma tensão bem mais elevada? Qual é o custo de um disjuntor que precisa de uma classe de tensão extremamente elevada? Então, você tem que pensar sempre nesse equilíbrio, né? Além do que? Além de que você não consegue imaginar qualquer valor de tensão para uma linha de transmissão, então, mesmo que você encontre que aquele valorzinho ele é ideal, aquele valorzinho, sei lá, digamos que você fez o cálculo e deu que 1.200 kV é o valor ideal para sua linha de transmissão. É mais barato por algum motivo, pela distância, pelos equipamentos que você já tem, que você tem acesso. Você, sei lá, botou 1.200 kV na sua linha de transmissão. Tá, mas você tem que saber que existem normas que regem as linhas de transmissão. Normas tanto da concessionária que vai estar atuando naquele estado, naquela região, ou seja, não é qualquer concessionária que vai aceitar receber 1.200 kV. Então, aquela concessionária ela pode estabelecer uma regra que ela não trabalha com aquela tensão, né? Então, como é que a concessionária vai comprar energia vinda da sua linha de transmissão se ela não consegue receber aquela tensão, né? E se ela não tem na normativa dela, ela não prevê linhas de transmissão de 1.200 kV, por exemplo. Você também tem que ver que existe a ABNT 5422 de 1985, que é a ABNT que rege as normas de linha de transmissão. Então, às vezes você calcula, sei lá, 1.400 kV e você vê que na norma nem permite que você utilize 1.400 kV, né? Então, você sempre tem que estar atento às normas brasileiras, né? Se você estiver desenvolvendo uma linha de transmissão aqui, né? Então, você tem que sempre estar atento às normas para verificar se você não está fugindo da realidade, para verificar se você sequer pode implementar aquela linha de transmissão com aquele nível de tensão, né? Outra coisa que se tem que levar em conta no nível de tensão é a segurança. Qual é, que é a segurança desse nível de tensão? O traçado, como é que está o traçado da rede? Essa linha de transmissão, ela passa por dentro de alguma cidade, por exemplo? Como é que você vai colocar 800 kV passando no meio de uma cidade, né? Qual é o perigo que você vai oferecer para a população passando 1.200 kV dentro de uma cidade? Ou essa linha de transmissão ela vai passar totalmente assim no mato, não tem absolutamente ninguém por perto, então você pode aumentar o nível de tensão da sua linha de transmissão também, né? Se você não vai ter nenhum animal, se você não vai ter nada ali por perto, nenhum tipo de perigo, você pode aumentar. Ou então, se você for passar por uma região que é insegura, você pode aumentar. Ou você tem que reduzir o nível de tensão, né? Também, outro fator, manutenção. Como é que você vai fazer a manutenção dessa linha, né? Quem é que vai fazer a manutenção dessa linha? Porque
conforme você aumenta o nível de tensão, vai ficando cada vez mais complicado. Vai ter que melhorar os equipamentos que a equipe de manutenção vai ter que usar, você vai ter que mudar a tecnologia que você vai ter que usar para fazer a manutenção. Então, quando você escolhe o nível de tensão, você tem que pensar até lá na frente, quando essa linha já estiver velha, precisando de manutenção, e quem é que vai fazer essa manutenção, como que vai ser feito. Você tem condição de pagar a equipe especializada para fazer uma manutenção em 1.200 kV, por exemplo, né? Então, quem é que vai pagar por essa manutenção lá no futuro? Você tem que pensar em todos esses fatores, né? Reduzindo o nível de tensão, por exemplo, você aumenta a perda, mas você vai economizar com manutenção. Então, você nunca pode olhar para um nível de tensão como uma forma isolada, como uma forma crua ali, isolada, somente ela, eu vou olhar só para o meu nível de tensão. Não é assim. Outro tipo de limitação técnica que tem, por exemplo, disponibilidade material. Você escolheu que o nível de tensão da sua linha de transmissão vai ser de 50 kV. Tá, mas sequer existe equipamento para 50 kV? Eu não sei nem se existe. Não tem catálogo, não tem nenhuma indústria que fabrique isso. Ah, mas deu ótimo, meu cálculo aqui deu 50 kV. Tá, mas quem é que vai executar isso? Onde é que você vai comprar equipamentos se ninguém fabrica esses equipamentos? Então você tem que estar de olho nisso, né? Outra disponibilidade de equipe da implementação, ou seja, quanto custa você pagar uma equipe para instalar uma linha de transmissão com a tensão elevadíssima, né? Você sabe que quanto mais elevada a tensão, mais elevado o risco, mais responsabilidade você tem, mais caro o engenheiro vai cobrar para fazer o projeto, mais caro um técnico vai cobrar para trabalhar nessa obra, mais caro vai se tornar o transporte dos equipamentos, a quantidade de equipamentos. Então, sempre você tem que estar atento a isso quando você vai escolher o nível de tensão da sua linha de transmissão, né? Segundo fator que a gente vai olhar agora mais um pouco são os isoladores. A gente vai olhar mais especificamente, porque existem diferentes tipos de isoladores. Então você tem que começar a planejar e escolher, porque dependendo da estrutura da sua da sua torre de transmissão, você vai utilizar diferentes tipos de isoladores. Por exemplo, o isolador de suspensão, ele é esse isolador aqui que ele é utilizado, que o nome já está dizendo tudo, ele é um isolador de suspensão. Ele vai suspender os condutores, né? Ele vai deixar eles suspensos. O condutor ele não vai ter contato com a linha, né? O isolador ele serve para isso, ele serve para isolar o condutor da torre, ou seja, o condutor em nenhum momento ele entra em contato com a torre, jamais vai entrar em contato com a torre, a não ser numa falha, numa ruptura, né? Então, o isolador ele vai isolar o condutor da torre em si, né? Ele não vai ter passagem de corrente elétrica por ele. O objetivo dele é justamente impedir passagem de corrente elétrica. Então ele tem esses discozinhos aqui, a gente vai ver depois qual a vantagem de ter esses discos aqui para evitar a perda por efeito corona, né? Aumenta a classe de isolação também, né? Porque você geralmente eles são cerâmicos, então um material extremamente difícil de passar corrente elétrica, né? Alguns são de polietileno, né? Existem vários tipos de isoladores. Esse de suspensão, ele deixa o condutor em suspensão, ou seja, ele serve para pendurar, tá lá pendurado o isolador, o condutor, né? Ele está aqui na linha de transmissão, mas ele está suspenso. Outro tipo de isolador que existe é o de ancoragem, que também tem como você utilizar, a depender do tipo de estrutura e de torre que você está usando. O de ancoragem, ele serve justamente para ancorar o condutor, ou seja, ele não está pendurado, ele está ancorado, quando ele está nessa posição aqui horizontal que a gente chama. Ele serve para prender, para servir de âncora do condutor. O condutor ele vai chegar até aqui, o isolador ele vai ancorar o condutor na torre, ou seja, ele vai segurar assim o condutor na torre, né? E como é que vai ter a continuidade da linha de transmissão? A continuidade ela vai ser feita através desse pulo aqui, né? Aqui vem a linha de transmissão, ela está chegando aqui energia, ela está ancorada aqui isolada da torre. Então, esse cabo aqui que sai e vai por baixo aqui da torre, e ele vai sair lá do outro lado, né? A linha de transmissão continua aqui. Então, a continuidade elétrica vai ser feita por esse desvio aqui. Às vezes você passa lá nas linhas de transmissão, você observa aqui na cidade, na saída da cidade, tem algumas linhas de transmissão que passam, né?
Você observa que quando tem essa estrutura de ancoragem aqui, tem esse pulo aqui, a continuidade elétrica é feita por às vezes é feita por cima, não é muito comum, mas é feita por cima às vezes, né? Tem esse elemento aqui que faz a travessia, né, da continuidade. Então tem esse tipo de condutor de ancoragem. E tem o terceiro tipo de isolador, eu falei condutor, né? Um isolador. Tem esse outro tipo de isolador que é o isolador de separação. A função dele é separar, né? A gente tem esse tipo de isolador aqui que ele é feito para não deixar que esses cabos entrem em contato uns com os outros, né? Geralmente eles estão próximos à torre, que geralmente é o lugar onde eles estão mais próximos, né? Porque eles têm que ser ancorados na torre ou suspensos na torre. Então, geralmente ele está próximo ali do poste, da torre de transmissão, e ele evita que eles entrem em contato por balanço, por vento, por alguma coisa desse tipo. Eu coloquei esse exemplo aqui. Esse aqui não é de transmissão, né? Esse isolador aqui não é isolador de separação, não é de transmissão, ele é de distribuição. Ele geralmente fica nas redes compactas de 13,8 kV aqui que tem nas ruas, normal aqui. Mas o princípio é o mesmo. Então, quando você vê um isolador desse aqui, você sabe que ele é um isolador de separação. Ele é feito para separar os condutores, né? E impedir que eles se choquem, que eles se entrem em contato. Porque esses condutores, eles são... Esses aqui de distribuição, eles são o que a gente chama de cobertos, né? Mas eles não são isolados. Ou seja, eles são cobertos, mas se ele tocar um no outro, vai ocorrer um curto-circuito. Então, utiliza um separador para manter eles a uma certa distância. Outra coisa que a gente tem que levar em conta no planejamento dos isoladores é que eles balançam, né? Ali por vento, por forças de chuva, né? Por dilatação térmica até. Às vezes esses condutores eles balançam, então você tem que ver quais as dimensões da sua torre para você saber qual é um tamanho seguro de isolador, quanto ele consegue balançar. Você tem que observar características climáticas para saber qual geralmente a força do vento, quanto esse isolador ele vai ficar balançando na estrutura, né? Até para você se planejar e não deixar que ocorra um acidente, um toque acidental na torre, né? Para que não você minimizar o desgaste, porque aquilo ali balançando anos e anos e anos, vai gerando um desgaste no engatamento, né, do isolador. Então, às vezes você precisa trocar isolador. Quanto tempo você vai precisar trocar esse isolador, né? Quanto tempo esse isolador ele vai sofrer um trincamento, ele vai sofrer, né? É um problema extremamente comum ocorrer trincamento de isolador, e quando ocorre trincamento começa a vazar a corrente, né? Então é um problemão você encontrar isso, porque é difícil, é extremamente difícil você encontrar uma rachadura pequena na estrutura de um isolador, que vai ser extremamente complicado de você consertar algo que você é minúsculo, que você não está vendo, né? Imagina aí, você tem lá pelo menos 3 isoladores por torre, você tem 120 torres de transmissão ao longo de quilômetros e quilômetros de extensão, e um desses isoladores está trincado e está vazando corrente. Então, você tem que planejar bem os seus isoladores, o desgaste e o tempo de manutenção dos isoladores, né? Um outro equipamento que a gente vai ver hoje são os amortecedores. Qual é a função de um amortecedor? Amortecer, né? Geralmente eles têm esse formatinho aqui, esses dois bastãozinhos aqui. Eles são elásticos, né? Eles meio que vibram, né? Eles são capazes de vibrar, não é duro assim. E eles são instalados geralmente próximo à torre. Qual a função deles? Evitar a oscilação mecânica nos condutores. Os condutores, eles quando o vento bate no condutor, ele balança o condutor, né? Assim, de um lado para o outro. Mas às vezes esses condutores eles também sacodem para cima e para baixo, né? E isso gera desgaste mecânico, gera atrito entre as peças metálicas, que vai com o tempo vai desgastando, vai desgastando o isolador, vai desgastando a ancoragem. Então se instala esses. É uma opção instalar
esses amortecedores que eles vão evitar essa vibração da linha de transmissão. Geralmente quando você passa perto, principalmente na cidade, quando você passa perto das torres de transmissão, você acaba vendo esses pequenos amortecedores aqui para evitar vibração da linha de transmissão, né? É, esses equipamentos aqui é bem interessante. Você pode pesquisar a instalação desses equipamentos. Tem um pessoal que faz manutenção de linha de transmissão que eles gostam de filmar, eles gostam de mostrar eles subindo na torre, instalando esses amortecedores e tal. É bem comum você encontrar isso aqui no YouTube. Então você pode procurar instalação de amortecedor em linha de transmissão. Geralmente tem um pessoal que filma, faz vlog, né? Em cima de torre de transmissão, instalando o equipamento, fazendo manutenção, né? Esse tipo de coisa. Então é bem interessante você procurar mais, né? Você ver vídeos, né? E se informar mais sobre esses equipamentos, né? Então por hoje a gente vai ver esses. Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre torres, né? E depois a gente vai ver um pouco mais sobre condutores que são utilizados nas linhas de transmissão, né? E o que influencia na escolha de cada um desses condutores. Então, muito obrigado por assistir.